muito bom estar com vocês aqui, é um prazer, é uma alegria a gente poder estar junto e pensando no essencial. Tanta gente desperdiçando, né? Acabamos de sair de casa, estava passando um jornal qualquer, estava dando uma notícia que alguns países da Europa vão multar e punir severamente as pessoas que desperdiçarem alimentos, comerciantes que desperdiçarem alimentos. A gente desperdiça tanta coisa na vida da gente. A gente desperdiça principalmente saúde. Talvez o pior que saúde ainda, a gente desperdiça tempo. E se orgulha de desperdiçar tempo. É impressionante. As pessoas falam assim: nossa, tal programa é ruim mesmo, mas passa o tempo que é uma beleza. Ah, eu faço tal coisa, não me ajuda em nada, não me faz crescer em nada, mas é o meu passatempo. A gente se orgulha do desperdício. Não sei, tem algumas pessoas que se orgulham até de desperdiçar comida. Acham que é bom, é bonito, é símbolo de poder ir num restaurante e pedir muito mais comida do que pode comer e depois aquela comidaiada ser jogada fora. É impressionante como parece que é poder, parece que é um símbolo de sucesso, de ter crescido. Tanto é que as pessoas antigamente se batiam na barriga e falavam: ah, minha prosperidade. Hoje em dia você bate ali e fala assim: olha a minha doença, né? Porque está provado que a gordura, o excesso faz mal. Hoje nós viemos discutir sobre o sentido da vida, sobre a alegria e sobre a tristeza. Porque o sentido da vida a gente pode resumir na palavra felicidade. Se fizer uma pesquisa, quem quer ser feliz? O que vocês acham que vai dar essa pesquisa? Todo mundo quer ser feliz. Lógico. Mas o que será ser feliz? Alegria e tristeza. Hoje em dia, você percebe nas orações, no movimentar das pessoas, que a gente concebe a felicidade, concebe a alegria e tristeza praticamente como um bebezinho. Vocês já tiveram aquela brincadeira? Muitos adultos fazem uma brincadeira com o bebezinho. Quando ele está com a chupeta e está todo feliz. Aí você pega a chupeta e tira. O que acontece? De repente o mundo dele acaba. Ele está feliz, se tirou, ele ainda fica 1 ou 2 segundos com aquela cara de quem não está entendendo. Daqui a pouco a cara vai fechando. O mundo acabou. Nada faz sentido. É um terror. E a cara dele fecha e ele não chora um pouquinho. Ele se desespera. O mundo acabou. É um negócio sério. Passa alguns anos, o adolescente chega em casa, teve uma briga com a sua colega na escola e fala assim: ai, nunca mais eu quero falar com fulano. E novamente o mundo acabou. Porque a pessoa que ela estava pensando em namorar, ela viu conversando com outra pessoa, ou uma palavra mal colocada, e o mundo acabou de novo. Isso é só na infância? É só na adolescência? Como será que são as nossas alegrias e as nossas tristezas? Será que são muito diferentes disso? Quando tiram a chupeta da gente, como é que a gente fica, gente? A gente às vezes vem desesperado para uma casa de oração. Por quê? Porque tiraram a chupeta da vida da gente. Fala a verdade. Será que as nossas dores, será que as traições, será que as doenças que a gente passa e que deixam a gente absolutamente desesperados, tristes, deprimidos, será que elas são realmente motivo para tanto? Como você pode achar que as dores são males por si mesmo, se tem gente que festeja situações que levam outros ao suicídio? Se tem gente que começa um processo de prosperidade e de empreendedorismo, se tornando um empresário a partir de uma demissão.
Tem gente que é demitido e começa uma carreira de sucesso em cima disso. Como entender que isso que hoje para você é o terror, seja tão ruim assim? Acontece, gente, que no primeiro momento das almas todas, nós tomamos as dores como se fosse o fim, como se fosse a perda de tudo. Acabou. Parecendo o quê? O bebezinho com a chupeta ou o adolescente com a amiga. Se você vai naquele impulso do adolescente, se chega no dia seguinte, você quer conversar, mas do que você quer falar comigo? Não, você está brigando, falando, nem nada. Agora, final de semana, já vamos para uma balada. Ah, então aquela pessoa que ontem você estava desesperada, que não queria mais saber, que o mundo tinha acabado, agora, qual é o restante da brincadeira com o bebê? No auge do desespero, no auge da gritaria, você pega a chupeta e põe de novo na boca. O que acontece? O mundo fica bom. Ele começa a rir, ainda com lágrima no olho. Ainda a lágrima está correndo, porque ele estava desesperado, e já está rindo. Por quê? Porque você pôs a chupeta na boca. Analisa, gente. Analisa a tua dor. O Espiritismo vem para dar uma dimensão, um outro olhar para você imaginar a vida, para você perceber a vida. Porque Paulo fala assim nas suas cartas de uma maneira muito legal. Quando eu era menino, eu pensava e agia como menino. Agora que eu sou homem, eu penso e ajo como homem. E nós, estamos mais para menino ou mais para homem? O que é, afinal, a maturidade espiritual? A maturidade espiritual vem com a confiança em Deus. Quando você tem um mínimo de confiança, não é ainda aquela fé que remove montanhas, não é aquela fé que anda por cima de mar. Apesar de que hoje em dia, com esse negócio do stand-up, você dá a impressão que tem um monte de Jesus, né? Nossa, tá cheio de Jesus, assim, um monte de gente andando por cima do mar. Mentira, é só uma brincadeirinha, tá? Nós temos uma possibilidade de perceber e de enfrentar completamente diferente. A vida muda completamente de sentido. O olhar que a gente tem sobre os empecilhos, sobre as dificuldades, muda completamente se você confiar. Começa a pensar a criança ainda na escola, que achar que o professor comete injustiças ao lidar um problema difícil de matemática. Aí a criança se revolta. Não, eu não consigo fazer essa porcaria, porque não sei o que, não. Se a mãe também for imatura, se o pai também for imaturo, o que faz? Larga esse negócio de lado, essa professora que não sabe nada. Pronto, a criança vai aprender quando? Nunca. Por quê? Porque professor, o pai ou a criança, pelo menos um deles, precisa confiar no professor. Só que o professor da Terra, de vez em quando, erra mesmo. Infelizmente, são seres humanos, médicos erram, professores erram, juízes, vai por aí afora, todo mundo erra. Mas e o professor e o mestre do céu? E o diretor da escola da Terra? Será que ele erra? Essa pergunta é a pergunta que a vida está fazendo para você que sofre. Todos nós que estamos passando por dificuldades, estamos recebendo da vida uma pergunta. Todos, independente da dor, a mesma pergunta. Você acredita em injustiça? Você acha que o computador do céu lá de vez em quando quebra e traz para você uma situação que não é para o seu bem, que é para o seu mal, que lhe traz infelicidade por si só? Não, nenhuma situação traz infelicidade. O computador de Deus não quebra.
O que traz infelicidade para a vida da gente é a maneira como a gente vê as coisas. E hoje aqui nós podemos dar um passo na direção da felicidade, não por afastar os problemas. Ah, mas o passe daqui não vai conseguir afastar os nossos problemas? Não, o passe, ele tira o efeito dos nossos problemas, que é, quando a gente encara mal os nossos problemas, a gente fica com pena da gente mesmo, começa a olhar para o lado e fala: nossa, tanta gente ruim foi acontecer comigo, que vou toda quarta-feira lá no Semente, eu não mereço isso. Aí você fica com pena de si mesmo, com revolta, e essa revolta e essa pena produzem uma sintonia espiritual que vai atrair companhias espirituais. Com que teor? O mesmo teor seu, porque nós somos um aparelho de rádio. O que liga o aparelho de rádio às ondas vibratórias que estão aí o tempo todo? O céu está cheio de ondas vibratórias, cheio de ondas de rádio. O que faz com que um aparelho capte essa onda e não aquela? É a sintonia. Essa é a palavra-chave. Nós precisamos, se nós percebermos isso, e o Espiritismo estuda a lei de sintonia, não na teoria, estuda nos livros, mas estuda, convida a gente a entender na prática como é que essa lei se dá. Não é uma lei de teoria, não é o livro de autoajuda, não é mensagenzinha de internet. A lei de sintonia rege todas as nossas ações e todos os nossos problemas. A lei de sintonia permite que você veja duas pessoas passem pela mesma situação e uma fique infeliz e outra fique aceite e aprenda com ela. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Você escolhe a dor, as dificuldades, elas vêm para todos. A dor e o sofrimento são opção nossa. É difícil ouvir isso? O sofrimento é uma opção nossa. Deus não quer que ninguém sofra. Ele traz as situações. Sofrer com elas é uma opção nossa. Tome o mesmo exemplo que eu dei. A professora passa a mesma lição para a classe inteira. Aquele aluno que se sente desafiado, que se sente motivado com o desafio, que vai correr atrás, que insiste, que é determinado, que acredita na justiça da professora, que acredita na razão dela para trazer aquilo, que ela só trouxe aquele desafio para quê? Para que ela aprendesse. A criança que aprende assim, ela não sofre. Ela pode ter a mesma dificuldade que outro, mas ela não vai sofrer, porque ela vai sentir, se desafiar e se alegrar com o mesmo problema, com a mesma dificuldade que outra pessoa revoltada, que outro aluno revoltado, o aluno que perseguido. Vocês conhecem gente perseguida? Todo mundo está querendo o mal daquela pessoa. Vocês já ouviram gente assim? Aquele símbolo disso é aquele personagem do desenho animado que tem uma nuvenzinha com um raio e chovendo só em cima dele. Sol em todo lugar e só chove em cima dele. Ó vida, ó dor, ó azar. Ali o desenho animado faz a sua grande função através do humor. Ele tira sarro de quem? De quem? De quem? De nós. E a gente fica rindo achando que está rindo do outro. Não. Você está rindo de você. Ou você consegue passar uma semana sem se queixar? Quem aqui levanta o braço? Nunca me queixo de nada. Nunca me revolto de nada. Nunca acho que eu estou sendo injustiçado. Nós somos criança fazendo beicinho. Agora, nós podemos optar pela maturidade, optar pelo amadurecimento. E quando você começa a optar pelo amadurecimento, você está sendo convidado a receber a grande ferramenta que vai solucionar as nossas vidas. E o Espiritismo ajuda muito a gente a entender isso. Desde o
romance mais simplesinho, porque tem muita gente que tem preconceito contra romance espírita. É verdade, tem uns autores aí que querem ganhar dinheiro, querem enriquecer com romance espírita, mas o mérito do verdadeiro autor, que não é o médium, mas é o autor espiritual, não tira o fato do filho da Zíbia Gasparetto estar comprando mansões em São Paulo, não tira o mérito de Lúcius, que é o autor espiritual das obras dela, que traz para nós mensagens muito interessantes. O mais desavisado, aquele que está lendo o romance pela primeira vez, começa lá a ver a historinha e vê uma pessoa, como em todo filme, toda novela, todo livro, uma pessoa que está sendo injustiçada. Você vê aquilo, nossa, como essa pessoa sofre. Todo mundo trai, passa a perna, todo mundo leva infelicidade para essa pessoa. Você se identifica com ela e fala, que injustiça, coitada. Só que daí o romance espírita tem de diferente o fato que alguns capítulos à frente vai contar uma encarnação anterior. E aí o seu coitadinho, aquele que era vítima de todo mundo, aquele que você pensava que ele era injustiçado, o que acontece com ele? Ele é o cão chupando manga. Na outra encarnação o bicho era ruim, o bicho não aprendia, ele gostava, ele tripudiava, ele humilhava, vinham os convites do amor e ele desprezava. Se é porque era branco, os negros são quando não fazem na entrada, fazem na saída. Quando se é homem, a mulher é um ser incapaz. Se é porque é rico, é porque os pobres. Se é porque é brasileiro, os argentinos. Se é porque é santista, os corintianos. Se é porque é vicentino, o pessoal de Praia Grande. Às vezes mesmo na própria cidade, não, esse pessoal da área continental. E se duvidar, eu não conheço, mas dentro da área continental deve ter o pessoal, não, mas eu sou mais próximo da ponte, o pessoal mais longe. Gente, é impressionante como a gente fica fazendo divisões, sempre para fazer o quê? Hierarquias. Existem seres melhores e seres piores. E até ao pensar Deus e a religião, a gente fez isso. A religião tradicional fala pra gente que teve seres que Deus criou perfeitos. São o quê? Anjos, arcanjos e os querubins. Há uma hierarquia. Gente que já surgiu com problema, peça com problema. Você tem alguma desconfiança? Quem é a pessoa que nasceu com problema? E teve gente que nasceu perfeito. Como entender um Deus justo? Se fez alguns terem nascido perfeitos e outros imperfeitos. E o imperfeito, quando erra, ainda vai para o inferno. Um paraíso cheio de anjinho, que já nasceu perfeito, e o inferno cheio de gente ruim que errou. Quem é a gente ruim que errou? Se o próprio Jesus falou, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, e ninguém atirou. Sabe por quê? Todos nós erramos. Todos nós erramos. E se o erro for associado pela tua imaturidade a uma tristeza, porque as tristezas da tua vida são fruto dos erros, como é que é? A tristeza das nossas vidas é fruto dos nossos equívocos, nessa vida ou em outra. O suicida que se matou várias vezes, ele desarmoniza o quê? Só o corpo físico dele? Não, ele desarmoniza e ele deteriora o corpo espiritual. O veneno, o tiro na cabeça, por exemplo, atinge só o corpo físico? Não, nós somos um todo. Não dá para separar o que é físico, o que é espiritual. Nós somos um todo. Quando você mutila, violenta o seu corpo físico, você violenta também o seu corpo espiritual. Você morre e fica com o teu corpo espiritual transformado, desarmonizado, machucado. Os livros contam que as feridas ficam abertas, que o suicida fica lembrando várias e várias vezes do ato que ele cometeu, e cada vez que ele lembra mais, a ferida abre mais.
E depois, muita gente não consegue entender onde está a justiça de Deus que faz uma pessoa nascer, uma criança nascer com paralisia cerebral. Onde está? Não tem a ver com justiça de Deus isso, gente. É simples. Eu violentei o meu corpo. E violentei o corpo aonde? No meu cérebro. Eu danifiquei o meu cérebro. O meu corpo espiritual ficou deformado. E ele precisa ser curado. E como Deus vai curar o nosso corpo espiritual? Ele coloca a gente na reencarnação. Colocando aquele corpo espiritual deformado na reencarnação, o corpo físico absorve as desarmonias, absorve os venenos, e ali a criança vai poder fazer o seu processo de cura, às vezes nascendo morta. E os superficiais e as crianças que só veem a superfície da vida, que somos nós, falamos assim: olha que absurdo, a criança nasceu morta, um anencéfalo, tem que matar, afinal de contas ele tem chance de minutos depois que nasce. Gente, nós estamos sendo curados. A criança anencéfala, ela está sendo curada. O câncer é um processo de cura do corpo espiritual. Todas as nossas doenças, quando não vieram dos nossos equívocos dessa vida, vieram de equívocos de outras vidas, mas são sempre processos de cura do nosso espírito. As nossas traições, as nossas humilhações que às vezes nós sofremos sem ter dado motivo para isso, que tem pessoa que não gosta da gente sem motivo nenhum. Você acha que isso veio de onde? Se Deus é bom, e se Deus é justo, e se Deus é perfeito? Ora, o branco que tenha humilhado negros por várias vidas, não atendendo ao chamamento do amor, se ele nasce negro e numa condição em que ele é humilhado, é punição? Não é punição. Deus está nos oferecendo remédio, e nós somos tão infantis que onde a gente deveria receber o remédio acha que é veneno. E quando a criança que está recebendo o remédio acha que é veneno, ela está mal. A criança está com 42 graus de febre e você pinga aqueles 25 gotas daquele amarelinho, sabe? Conhece? 25, 30 gotas daquele amarelinho. É gostoso? O que os pais fazem? Taca açúcar, mel. Fica bom? Horroroso. Agora eu pergunto para vocês: como é que a criança engole aquela coisa? Por que uma criança engole aquelas gotinhas horrorosas e amargas daquele remédio? Dá uma dica aí, me ajudem. Por que uma criança engole aquilo? Goela abaixo. Oi? Porque o pai soca a goela abaixo. Obriga a criança a tomar. Às vezes obriga a criança a tomar. Às vezes é só no olhar. Ela dá aquela olhadinha assim. Está pronta para cuspir. Às vezes o pai ou a mãe fala: toma, que é pro teu bem. Às vezes não precisa nem falar. E já tomou. Hoje a nossa pergunta é: que tipo de criança é você? Que tipo de criança você tem sido? A criança que está com 42, 43, 44 de febre e cospe o remédio, o que acontece com ela? Passa a ser 45, 46, passa, o que era febre passa a ser convulsão, e o dano cerebral pode ser até irreversível. Minha filha, quando fez muita febre e não conseguia parar nada, a gente chegou no pronto-socorro e eles já tinham um tanque de água, um tanque bem fundo de água gelada. E a pequenininha foi mergulhada no tanque de água gelada, porque o risco é extremo. O risco que nós estamos sofrendo hoje, por sofrer as nossas febres, por sofrer as nossas dores e não conseguir compreender o efeito
terapêutico e didático que as dores têm na nossa vida, ele é muito grande. Porque o revoltado, o que ele faz com a sua revolta? Ele despeja nos outros, ele agride, ele violenta. Você nunca se viu agredindo uma pessoa que não tem nada a ver por um motivo que foi causado por um terceiro? Você nunca se fez essa injustiça, gente? Você briga em casa e sai pisando em todo mundo. Teu chefe te maltratou e você, como não pode falar mal do teu chefe, você vai e maltrata o teu colega de trabalho. Quem nunca fez isso? Isso é ignorância, isso é infantilidade, isso é incompreensão. Hoje nós estamos sendo convidados a agir e pensar como adultos. E o Espiritismo nos convida a isso. A palestra é só um estímulo. Onde vocês vão aprender a essa maturidade é estudando os livros da codificação, os romances, e fazendo o link, fazendo a ligação com a vida, porque a vida é o nosso grande mestre, é o nosso grande livro, é a nossa grande possibilidade. Olhe com outros olhos a tua dor, a dor do teu vizinho, a dor que você vê em todo lugar. Olhe com outros olhos. A dor é Deus agindo na tua vida, mas não para te punir, não para conferir o mal àquele que causou mal. Deus quer apenas que a gente consiga se colocar no lugar do outro, que a gente consiga sair da nossa posição de comodismo, da nossa insensibilidade. E a nossa insensibilidade é enorme, é enorme. Se um homem precisa nascer mulher para aprender a riqueza do universo feminino, isso não é punição. Se um rico precisa nascer pobre e ser desses pobres metido à mesa, porque o que tem de pobre arrogante é brincadeira. Tem negro que é racista, gente. Tem negro que é racista. Por que isso? Somos pessoas que a vida nos colocou na posição que nós nos mostramos incapazes de empatizar. O que é empatia? Colocar-se no lugar do outro. Como é que Jesus traduz isso? Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Esse é o caminho para a luz. Esse é o caminho para o amor que Jesus nos deixou. Você está pronto a fazer isso? Com a sua sogra? Com o seu cunhado que emprestou aqueles R$2.000 que não paga de jeito nenhum? Você está pronto a aceitar isso daquele colega de trabalho que te passou a rasteira no momento que você conseguiu uma promoção? Você está pronto a perdoar e se arrepender e a transformar e conseguir ter olhos de ver e ouvidos de ouvir aquela grande alegria? Porque sabe qual é a grande alegria, o grande prazer da vida? Nós acabamos de cantar aqui na música. Caminho eu vou, caminho eu sou. A nossa alegria está no caminhar, a nossa alegria está no crescer. Não há alegria maior do que você descobrir aspectos novos da vida. É que você não lembra, mesmo os mais novos aqui, já somos velhos demais para lembrar dos primeiros momentos que nós aprendemos alguma coisa. Era tão gostoso aprender. O quê? Escola já foi gostoso um dia? Já foi. Se você não lembra, você está velho no pior sentido. Porque velho de idade todo mundo vai ficar, mas velho de alma você não precisa ficar. A alegria de aprender. A filha do Paulo Freire tem um livro que fala assim: a paixão de conhecer o mundo. Conhecer é uma grande descoberta, conhecer é uma grande alegria, é um grande prazer aprender. Quando você percebe que a vida só quer te dar prazer, só quer te dar alegria, a tua vida vai se transformar. Vai deixar de ser esse vale de lágrimas para ser uma escola de estimulação e de alegria. Obrigado, gente. Nós